Se você chegou até aqui, então precisa entender uma coisa antes de continuar. Essa história não começa aqui. Ela começou muito antes, nas raízes do mundo, onde o tempo começou a ser devorado. Se você ainda não viu, volte e assista os outros episódios do canal, porque cada detalhe importa. Cada erro dos deuses, cada escolha, trouxe tudo até este momento. E sem isso, você não vai entender o que realmente está acontecendo agora. O tempo já não corria como antes. Ele falhava, quebrava e se arrastava entre os mundos como algo que estava sendo lentamente consumido nas profundezas esquecidas. Thor sentiu isso primeiro, não como um aviso claro, mas como um instinto antigo, como se algo dentro dele reconhecesse que o fim já não era mais uma profecia distante. O oceano diante dele parecia errado, pesado, silencioso demais, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração diante do que estava prestes a emergir. E então a água começou a se mover, não como ondas comuns, mas como algo vivo, algo que reagia a uma presença que crescia abaixo da superfície. Thor apertou o Mjolnir com força, sentindo que aquele momento não era apenas mais uma batalha, mas algo que já estava escrito muito antes dele existir. Seus olhos não mostravam medo, mas reconhecimento, como se ele estivesse finalmente encarando aquilo que sempre esteve esperando por ele. O mar ficou imóvel por um instante, em um silêncio tão profundo que parecia engolir o próprio som do mundo. Sua mão se fechou ainda mais no martelo, como se aquela fosse a última certeza que ainda restava. O horizonte desapareceu na escuridão, deixando apenas a sensação de que algo enorme estava prestes a surgir. E nas profundezas, algo já o observava. Pequenas bolhas começaram a subir, quebrando o silêncio de forma sutil, mas suficiente para anunciar que algo havia mudado. A água começou a girar lentamente, formando padrões que não pertenciam à natureza. O movimento cresceu, se tornando impossível de ignorar, como se o próprio oceano estivesse sendo puxado para baixo. Uma sombra começou a tomar forma, primeiro indefinida, depois impossível de medir. Um relâmpago cortou o céu e revelou por um instante o que estava escondido. Olhos antigos, imensos, observando. Thor não recuou, porque naquele momento ele já sabia o nome daquilo que estava diante dele: Jormungandr, a serpente que envolve o mundo, não apenas uma criatura, mas o próprio destino tomando forma. E agora, ela estava subindo. O mar se abriu, como se estivesse sendo rasgado por dentro, enquanto algo colossal emergia lentamente. A presença da serpente fazia o mundo reagir, como se a própria realidade estivesse cedendo. Thor permaneceu firme, mesmo diante de algo que nenhum outro deus poderia o enfrentar. O corpo da criatura parecia não ter fim, se estendendo além do horizonte, além da compreensão. Ondas gigantes surgiam ao redor, resultado da simples existência daquela força. A serpente se ergueu acima de tudo, dominando o céu e mar ao mesmo tempo. Thor levantou Mjolnir e o céu respondeu, reunindo relâmpagos ao seu redor. Um raio caiu sobre o martelo, liberando uma energia que iluminou todo o cenário. Mas a serpente atacou sem hesitar, avançando com velocidade absurda. O impacto entre trovão e abismo explodiu em um instante de pura destruição. A energia se espalhou pelo oceano, ecoando como um sinal de que aquilo não era apenas uma batalha comum. Thor avançou novamente, como sempre fez, sem recuar diante do impossível. O martelo atingiu a criatura com força total, liberando um impacto devastador. Mas algo estava errado. O corpo da serpente não reagia como deveria.
Era como se estivesse além da própria realidade. Uma névoa escura começou a se espalhar, carregando algo muito pior que veneno. Gotas daquela substância caíam no oceano, contaminando tudo ao redor. Thor foi atingido e lançado para trás, sentindo o peso daquele ataque. O ar ficou denso, pesado, difícil de suportar. Mesmo assim, ele tentou se levantar, mas já era tarde. A serpente continuava se movendo, esmagando o oceano com sua presença. Thor reuniu o que restava de sua força e se levantou mais uma vez. Seu olhar mudou, agora completamente focado no que precisava fazer. Mjolnir começou a brilhar com uma intensidade nunca vista. Toda a energia restante foi concentrada naquele momento. E então ele atacou. O impacto final explodiu em luz e destruição, silenciando tudo ao redor. Por um instante, o mundo parou. E então, a serpente começou a cair. Seu corpo gigantesco cedeu, afundando lentamente de volta ao oceano. Jormungandr havia sido derrotada, mas não havia vitória. Thor permaneceu de pé, mas algo dentro dele já havia mudado. O veneno corria em seu corpo, silencioso e inevitável. Sua respiração ficou pesada, sua força começou a desaparecer. Mesmo assim, ele deu um passo e depois outro, cada movimento mais difícil que o anterior. Como se o próprio mundo estivesse puxando ele para baixo. O silêncio ao redor crescia, tudo parecia observar aquele momento. Thor continuou andando, mesmo sem forças, até que finalmente ele parou. Seu corpo cedeu e ele caiu. O deus do trovão estava morto, mas o mundo não reagiu como deveria, porque algo ainda estava errado. A morte já não era mais o fim. Ela falhava, assim como o tempo havia falhado antes. E quando o tempo desaparece, tudo começa a se quebrar junto. Nas sombras, algo observava, algo que crescia enquanto os deuses caíam, algo que nem Odin conseguiu prever. E agora, com Thor morto, com o mundo enfraquecido e com o tempo quebrado, o Ragnarok já não pode mais ser evitado, mas talvez ele nunca tenha sido apenas uma guerra entre deuses e monstros. Talvez sempre tenha sido algo muito maior. E agora que o trovão caiu, quem será o próximo